Fala, rapaziada do meu canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, rapaziada, eu tô aqui pra falar com vocês sobre o seguinte: Nicolas Ferreira estar a liderar um dos maiores grupos de apoiadores do Bolsonaro e da direita tradicional. Cara, eu tenho que comentar sobre isso, tá? E me desculpa, o Nicolas Ferreira tá fazendo um marketing absurdo, um bagulho diferente. E hoje eu quero comentar sobre tudo isso que está acontecendo. A caminhada do Nicolas Ferreira acabou. Eu trouxe um vídeo apenas para vocês retratando sobre essa caminhada, falando um pouco. E bom, aquela análise que eu fiz foi uma análise pautada ao marketing. E olha, ele soube fazer um marketing absurdo sem precisar de muita coisa. Vamos lá, vamos começar o vídeo de hoje. Antes então, deixa o teu like, se inscreve no canal, como sempre, é o que eu peço sempre para vocês. E eu sempre falo para vocês sempre ficar de olho na aba posts e na aba playlists, principalmente na aba playlists, vai dar uma atenção, porque a aba playlist sempre tem conteúdo organizadinho pra você tá me assistindo. Mas vamos lá, rapaziada. Bom, a gente tem que comentar o seguinte, eu vou fazer essa análise, né, essa análise depois do final da caminhada do Nicolas Ferreira. O que foi que sobrou, o que tá acontecendo? A gente tem que pautar o seguinte: o Nicolas Ferreira tá sendo um gênio da geração moderna bolsonarista. Tá? Bolsonarista. Já expliquei pra vocês porque eu não acredito que esse termo ele é um termo profundo filosófico, mas não importa, eu vou usar ele como termo pejorativo só pra denominar a um grupo, correto? Ele tá dominando uma das maiores direitas tradicionais do PL, porque ele tem influência na internet. Eu acho que é um dos deputados que tem maior influência digital, maior que muita gente do PT, maior que a rapaziada do MBL, maior que a rapaziada do PSOL. Isso não é nenhum ataque, nenhuma crítica, nem nada do tipo. É só um fato, que ele realmente tem um alcance absurdo nas redes. Isso é, tipo, inacreditável. O vídeo dele é recomendável para várias pessoas que não conhecem política, assiste, sabe quem é Nicolas Ferreira. Isso é incrível. Agora a gente vai falar sobre a caminhada em si. Bom, em primeiro momento, quando você olha um grupo fazendo uma caminhada, você geralmente não liga muito. O Nicolas Ferreira conseguiu fazer pessoas verem problema em caminhar. Sim, exatamente isso. O Nicolas Ferreira conseguiu fazer com que pessoas dentro de suas casas, com seus celulares, atacarem ele. Que dá o quê? Visibilidade para quem? Para ele, compreende? Então eu não sei como, não sei desde onde, como que ele conseguiu fazer tudo isso, mas é um mérito absurdo, entendeu? É um mérito absurdo de tudo que tá acontecendo. A gente pode ver ele agindo como um líder, mas ele age como um líder, não necessariamente como um líder, um cara que vai mandar em você, um cara que vai falar, não, faça isso pra gente poder conseguir... Não. O Nicolas Ferreira tá agindo como se ele fosse o quê? Um líder, mas um líder natural. E isso realmente é muito interessante. É isso que as pessoas gostam. As pessoas não gostam que elas sejam mandadas o tempo todo. Ninguém gosta de ser mandado. Mas as pessoas gostam de seguir uma pessoa que tem referência. Ou seja, isso torna ela um líder. A gente vai para uma lei do poder que é: chame atenção a qualquer custo. O Nicolas Ferreira, ele não usa essa lei do poder a todo momento, mas ele sabe adaptar e usar essa lei do poder. A gente tem, além disso, a gente tem a comunicação do Nicolas, que é uma comunicação assim absurda. Ele consegue se comunicar com o povo de uma forma não rebelde, assim como o Renan Santos faz, por exemplo. O Renan Santos comunica de uma forma rebelde. É um estilo de comunicação e tá tudo bem. Cada um costuma adaptar seu estilo de comunicação para poder chamar votos e coisas do tipo, né? Chamar pessoas para o seu grupo, enfim. E ele tem uma comunicação, parece mais neutra, de um cara que tá falando por si e outras pessoas acabam seguindo o que ele tá falando. Isso é muito interessante, de verdade. Então, tudo isso causa o mérito, né, dele de conseguir chamar tudo isso. E aí a gente vê também deputados de lá de dentro, como a Erika Hilton, ficam incomodadas com uma caminhada. Então isso mostra o barulho que ele tem e o poder que ele tem lá dentro. Entendeu? E eu respeito muito o Nicolas, por quê? Porque o Nicolas ataca os grandes sem ter medo. Por exemplo, ele ataca o Alexandre de Moraes. Quando eu falo ataca, eu digo que ele consegue gerar argumentos de boa qualidade e argumentos que você observa e que você fala, uau, esse argumento aqui ele é muito interessante. Se você pesquisar a fundo, tem coisa aí. Entendeu? Esses tipos de argumentos que ele fala são argumentos inacreditáveis de bom, que conseguem parar decisões lá do STF. Então, assim, irmão, quando que um deputado de Minas Gerais fez isso? Quando que alguém fez isso? Entendeu? A gente vê o Nicolas tem um poder, uma relevância social absurda. E, realmente, na minha opinião, é só tempo dele conseguir ser presidente.
Por quê? A gente está falando de um cara que consegue comandar as duas bases. Ele consegue agradar as pessoas mais jovens, ou seja, os bolsonaristas mais antigos, as pessoas que são de direita conservadora há mais tempo, ou seja, os mais velhos, né? E consegue agradar também o público jovem, a direita moderna. A direita moderna conservadora, vamos dizer assim. Ele consegue agradar esses dois públicos. E ele agradando os dois públicos é questão de tempo de ele conseguir uma base de fãs / seguidores que vão conseguir sim botar ele na presidência. Eu não duvido nada disso. Mas aqui a gente está falando também do trabalho de formiguinha que o Olavo de Carvalho já falava há muito tempo. É o trabalho de formiguinha, que é o trabalho que tem que ser feito de base, devagar, desde as escolas, mostrando a ideologia, exatamente o que fazem no comunismo hoje em dia. O comunismo e o esquerdismo. Que toda hora você vê papos esquerdistas ou comunistas o tempo todo. Enfim, é exatamente isso. É trabalho de formiguinha, é construído devagarzinho. E a gente vê também a persistência e a disciplina do Nicolas. Como assim a persistência e a disciplina? Não é qualquer um que vai conseguir fazer uma caminhada de Minas Gerais até Brasília. A gente tem que reconhecer isso. A gente tem que reconhecer que não é qualquer um. Eu mesmo, eu acho que eu não consigo aguentar fazer uma caminhada de Minas Gerais até Brasília. E olha que eu não sou sedentário, tá? Eu faço ali minhas atividades físicas, meus treinos, né? Muay Thai, essas coisinhas assim. Mas eu não conseguiria fazer uma caminhada desse jeito. E eu não conseguiria mobilizar tanta gente como ele mobilizou. A gente tá falando aqui de um fenômeno que aparece o quê? Raramente no Brasil. E o Nicolas Ferreira, ele me lembra muito um cara que é o Milei da Argentina. Por quê? Eu vou ter que fazer esse parâmetro de comparação, por mais que um seja presidente, outro seja deputado. Mas eu acho que mesmo os cargos não sendo parelhos, eu acho que a influência dos dois são inacreditáveis e interessantes de serem analisadas. Vamos lá. Comunicação. A gente vê uma comunicação do Milei, uma comunicação um pouco mais arrogante que bate de frente contra o sistema o tempo todo. E um cara liberalista econômico. A gente tem que deixar isso claro. Quando a gente olha para o Nicolas Ferreira, a gente vê um cara que tem uma comunicação um pouco mais leve, até mesmo quando ele digere os argumentos perante os superiores dele. Você vê que ele não desequilibra. Isso é algo realmente muito importante, né? Não mostre fraqueza aos seus inimigos. E ele faz isso na política muito bem. Então a gente pode ver como eles são parecidos. E a gente fala de fama, né? Os dois têm sua base de fãs. Lá na Argentina há uma certa comunidade para cima do Milei que sempre está protegendo o Milei nas suas decisões. É como se fosse fãs de um artista ou fãs de um time de futebol. É exatamente isso. E com o Nicolas Ferreira, a mesma coisa. E assim como o Nicolas tem uma base de fãs sólida, você vê muitos críticos, mas críticos sem sentido. São críticos que têm argumentos vazios sobre o Nicolas Ferreira, críticos que não conseguem digerir um argumento contra ele. Eu mesmo não vejo algo ruim para criticar no Nicolas Ferreira, assim, de tempos. Sabe, eu não consigo parar e falar, não, aquela decisão do Nicolas e aquela outra, todas foram contingentes, ou pelo menos tem um certo argumento por trás daquilo, que você consegue justificar aquilo, mas justificar de uma forma decente, não justificar por justificar. A mesma coisa acontece com o Milei na Argentina. Então, quando você pega essa base de comparação, você vê que o poder que eles têm na mídia é um poder muito grande. E para você ter poder no geral, você precisa começar, dependendo do tipo de poder que você quer. Eu tô falando aqui de poder, poder político, né? Poder político. Então, realmente, você começa pela base, você começa devagar, você começa chamando fãs. Essa caminhada ter mobilizado tanta gente com a pauta Acorda Brasil é algo de se você parar e pensar assim, essa rapaziada toda vai votar, né? Esse ano de 26, todos eles vão votar, porque pelo que me parece, todos eles são mais velhos, e até os mais jovens parecem os 19, 20 anos. Então toda essa galera, ela vai votar, né? E a gente pensa, cara, assim, tá ficando acirrada essa questão de análise política que eu ando fazendo aqui no canal com vocês, né, sobre política no geral, porque você tá vendo uma movimentação inacreditável de ambos os lados. Você vê a esquerda se movimentando de uma forma, você vê a direita se movimentando de outra forma, e eu acredito que, assim, o Nicolas Ferreira, como base, né, eu acho que ele tem ainda muito potencial para ser expandido, além de deputado, porque ele tem uma influência muito grande, ele influencia todo mundo, de uma forma
boa ou ruim, ele consegue influenciar. Isso, de certa forma, é por base da sua comunicação, porque a sua comunicação, a forma de se expressar, é uma forma de você conseguir entender o que ele está passando para o público e você se sente acolhido. É como se você se sentisse parte de um grupo. E isso também é algo de se analisar friamente, tá? Eu acredito que, mas a maior parte do seu sucesso como deputado e como influenciador nas redes sociais, eu acredito que seja saber a hora certa de falar sobre determinados temas e atacar quando ninguém espera. A gente tem a questão do Pix, né? A questão dele falando do Pix, ele falou ano passado de 2025, falou esse ano de 26. As duas vezes que ele falou teve um alcance absurdo, e a gente vê sobre o quê? Sobretudo, ele consegue formular uma linha de raciocínio, uma base de pensamentos até onde ele quer chegar. Isso é importante, muito importante. Então ele sabe atacar quando ninguém espera, ele sabe dar a voz para mim quando ninguém espera, e ele também está carregando algo que está se perdendo hoje na sociedade, tá? O quê? O conservadorismo cristão. Isso está se perdendo na sociedade, não é de hoje, por culpa de outras ideias que estão, sim, tentando ocupar ou massacrando o cristianismo por simplesmente existir. Mas isso é papo por outro vídeo, rapaziada. É isso, espero que tenham gostado da minha análise sobre o fim da caminhada do Nicolas Ferreira. Na minha opinião, no geral mesmo, o Nicolas Ferreira é um fenômeno, não tem como ignorar esse maluco. Se você tá do lado dele, parabéns, legal. Você, tipo, tem um cara que tá evoluindo e que você vai poder falar, puxa, eu vi ele crescer, na política, claro. Se você é contra, cara, não tem muito o que fazer, a gente torcer contra. Ele consegue mobilizar muita gente, e essa muita gente vai ser influenciada futuramente para as próximas eleições. É isso, valeu e fui.